Eduardo, tenho 30 anos, eu sou daqui na USP, na FEFELESH, e eu fiz intercâmbio na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. Na verdade, a escolha foi mais pelo país em si, porque eu tinha um interesse muito grande pela Espanha, eu estudo História, e era estudante de espanhol na época, então eu queria melhorar a questão do idioma, queria conhecer um país da Europa, então achei que a Espanha caía bem. E aí eu escolhi a Universidade de Madrid porque eu dei uma olhada nos rankings internacionais, parecia que ela era mais ou menos do nível da USP, e aí eu escolhi então a Autônoma de Madrid, que foi a segunda tentativa que eu fiz dessa Bolsa Santander, que é uma parceria do Banco Santander com a USP e com a UAM, Autônoma de Madrid. Foi um pouco difícil conseguir porque o critério principal era a média ponderada, então eu tinha que tentar ir bem nas matérias, né, para manter uma média ponderada alta. E tinha que ter proficiência em espanhol, então eu fui tirar minha proficiência. E aí deu certo na segunda tentativa e eu consegui ir para lá. A parte do trabalho, né, pré-intercâmbio foi basicamente a documentação e o trabalho de ir até o consulado com toda a documentação exigida da universidade lá, do governo espanhol, né? Dá um pouco de trabalho a documentação, como qualquer país, tem um pouco de burocracia, mas nada muito exagerado. Eu não precisei sair de São Paulo para resolver as coisas, porque tem um consulado aqui na capital. E quando eu cheguei era mais tranquilo, era mais o trâmite burocrático de abrir conta em banco para poder receber a bolsa. Tinha que ser no Banco Santander, que era o banco que estava me dando a bolsa, que tinha essa parceria com a universidade aqui e lá. Então foi mais a burocracia lá de fazer a matrícula, né, entender como é que funcionava a universidade e abrir a conta no banco para conseguir a bolsa. A moradia foi um item complicado, assim, deu muito trabalho conseguir moradia lá, porque a Espanha, no geral, é um país muito procurado na Europa, né? Os estudantes de Erasmus procuram muito a Espanha. Então é uma demanda de moradia muito grande. Então na verdade eu fiquei quase 2 meses, dos 5 que eu morei lá, eu fiquei 1 mês e meio morando em hostel, dividindo o quarto, sem ter onde colocar minhas coisas, até eu conseguir uma moradia. Foi difícil o processo, foi a maior dificuldade, a questão da moradia lá. Então eu queria morar no centro, então a moradia era mais cara. Na verdade o valor da moradia, do aluguel no centro, era mais ou menos metade da minha bolsa. Se eu quisesse morar numa área mais afastada, que aí estava longe de tudo, tinha que pegar o trem para chegar nos lugares, aí era mais barato a moradia. Mas não era muito mais barato, então eu achei que valia a pena gastar um pouquinho mais para poder morar num lugar perto dos museus, perto de tudo, perto do centro dos pontos turísticos, da toda a questão histórica. Então eu preferi morar no centro e aí foi um pouco mais caro. Cheguei a ver a possibilidade de morar no campus, só que o campus era muito afastado da cidade, era quase que outro município, né? Era muito afastado, era longe de tudo e era muito caro para morar no campus. Assim, o custo-benefício não valia a pena. Então eu acabei procurando por conta mesmo e achei um lugar no centro depois de 1 mês e meio lá. Eu gostei muito da Espanha, o país é sensacional, vale muito a pena. É um país muito bonito, cheio de história, cheio de arquitetura, de ponto turístico perto, né? Como a Europa é pequena, perto de tudo para viajar. Agora, academicamente já foi mais negativa a minha experiência, assim. Também dependia muito do professor, da matéria, do departamento. Na verdade, eu fiz matérias em antropologia, história e história da arte, então eu peguei 3 departamentos diferentes. E tanto antropologia quanto história eu não gostei muito do departamento, a maneira que as matérias são dadas é muito ainda decoreba, é um método muito tradicional de ensino, é uma ideia de que a história enfatiza muito nos fatos e eventos em datas, e numa memorização que eu acho desnecessária, que a gente aprende na USP mais a ver os processos do que os fatos. Claro que você sempre aprende alguma coisa, né? Então, e também, vamos dizer que das 4 matérias que eu fiz, uma eu acho que eu aprendi bastante, que foi História do Cinema, que eu aprendi muito, foi muito interessante, gostei muito. Outras 2 eu não gostei e tinha uma que eu aprendi mais ou menos, que era razoável. De uma maneira geral, a experiência não foi um pouco frustrante, porque eu esperava uma coisa mais próxima da USP, e a USP realmente é uma das coisas que eu vou ter valorizando mais, a USP. Né? A USP é muito melhor do que eu pensava. Mas claro que a gente sempre aprende, e teve coisas que eu aprendi específicas sobre a Europa, que eu não teria aprendido com tanta densidade como se eu tivesse ficado na USP, né, aqui. Mas tinha uma cultura ainda muito tradicional de provas finais também lá, que é uma coisa que eu acho que aqui não tem tanto. Então, no final do semestre era bem apertado, né, que era muito trabalho, pegava trabalho de final, às vezes tinha matéria que eram 2 trabalhos finais só daquela, então era um monte de coisa que acumulou. Por mais que tivesse trabalhos ao longo do semestre, o final do semestre ficou pesado. Sempre toda universidade o final do semestre é pesado, mas eu achei que lá foi um pouquinho mais em termos de volume de trabalho. Mas ao longo do semestre foi um pouco mais tranquilo, que era mais picado as coisas para fazer. Porque eu tive esse problema de ficar 1 mês e meio morando em hostel, uma situação meio desconfortável. Eu
estava irritado já de ter que ficar, já tinha começado as aulas, eu já tinha que estudar e aí não tinha espaço, que estava dividindo o quarto com 12 pessoas. Então, talvez se você procurar moradia antes, no caso de Madrid e Barcelona, que são cidades muito concorridas, né, das principais da Espanha, talvez seja uma dica interessante. Embora você aí, se você fechar antes, também você tem o risco de não gostar do lugar quando você chegar, né? Tem esse risco. Mas se você não quiser arriscar ficar numa situação lá indefinida quanto a onde você vai morar, é uma dica que eu dou de procurar a moradia antes de ir para a Espanha. E uma outra dica é levar um dinheiro a mais, se você vai com bolsa, inclusive, levar um dinheiro a mais para você viajar, pegar os feriados e as férias e viajar, porque vale muito a pena. E não é muito caro viajar pela Europa. De trem é um pouco mais caro, mas avião é muito mais acessível lá. Então é uma dica de você levar um a mais, economizar um dinheiro, levar a mais para você poder viajar e conhecer um pouco mais do que só a Espanha, que já tem muito para ver já, inclusive. Então, eu conheci Barcelona, Sevilha, Granada, Valência e Segóvia. Todas são interessantes, mas eu diria que principalmente além de Madrid, Barcelona e Granada e Sevilha, que estão no sul, que é daquela região que antes era a Espanha árabe, né? É super bonito, vale muito a pena, tem muita coisa para ver lá e é diferente, é uma coisa que você não vê no Brasil. Mas eu sei de outras cidades que eu queria ter ido e não consegui, que todo mundo adora, que é Bilbao, no País Basco, vale muito a pena também, e Burgos. E tem também Córdoba, também em Andalucia, que falam que tem muita história para ver, muita arquitetura, muita coisa interessante. E acho que a ideia do intercâmbio é você abrir sua mente, né? Conhecer o mundo e ver o que tem de errado no seu país, mas também o que você pode voltar valorizando mais, né? Fazer essas comparações, tentar quebrar preconceitos, tudo isso acho que o intercâmbio ajuda, né? A você relativizar mais a realidade das coisas e, enfim, ver que as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa, não é tudo preto no branco, é tudo muito complexo, mas também muito, muito bonito, na verdade, tem muita coisa para ver pelo mundo. E o intercâmbio te proporciona essas experiências, né? Que você não teria só no seu país.